Fala aí, meu povo, beleza com vocês? Eu também estou bem, graças a Deus. E logo de cara eu quero lhe fazer a pergunta: qual conversão era mais importante? A de Pedro ou a de Cornélio? Só para você saber o enredo da história, ela se encontra no livro de Atos, no capítulo 10 e no versículo 9 adiante, que diz o seguinte: no dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu um êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas quatro pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes como de répteis. Então uma voz lhe disse: levanta-se, Pedro, mate e come. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Ou seja, existia um preconceito dentro de Pedro, cujo esse preconceito foi estabelecido por causa da sua cultura, que era muito forte. Todos nós temos preconceitos embutidos em nós desde fábrica, ou por causa da nossa família, ou por causa da nossa cultura. Mas agora eu e você somos novas criaturas, e essa nova criatura ela está caminhando baseado nos princípios do reino de Deus, cujo esse reino existe uma legislação e uma cultura. Por causa disso, agora a nossa cultura anterior não tem mais que influenciar, ou seja, aquilo que nós tínhamos como preconceito ou como tabu, isso precisa ser destruído pelo Espírito Santo, para que a cultura e o reino de Deus seja estabelecido sobre a nossa mente e sobre o nosso coração. Então Pedro, percebendo que havia necessidade de ir até a uma certa casa, Pedro foi, e quando Pedro chegou na casa de Cornélio, olha o que Pedro diz no versículo 34. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. A resposta que eu te dou é que as duas conversões eram extremamente importantes, mas era necessário que a conversão de Pedro acontecesse primeiro. Foi através de Pedro que assim o Espírito Santo conseguiu alcançar Cornélio e toda a sua família. Ou seja, existem preconceitos que às vezes nos paralisa de alcançarmos outras pessoas, e que isso traz grandes prejuízos para o reino de Deus. Então o que eu quero compartilhar com você é que existe uma grande possibilidade de primeiramente haver a necessidade de Deus alcançar a sua mente, para que Deus possa alcançar aqueles que estão no teu trabalho, na tua universidade e na tua família. Assim você irá conseguir alcançar estes. Então permita que o Espírito Santo reconfigure o seu software, permita que o Espírito Santo reconfigure a sua mente com a mente de Cristo, assim como Pedro atualizou o seu software, assim como Pedro entendeu que a cultura que criou um preconceito e um tabu sobre ele precisava ser destruída. E agora Pedro entende que, sendo um novo homem e sendo guiado pelo Espírito Santo, ele precisava vencer essas coisas. E de forma alguma eu julgo Pedro, eu julgo qualquer outra pessoa. Isso cabe a Deus fazer. Mas o que eu quero que você entenda é que Deus precisa alcançar pessoas ao redor de você e Ele quer te usar. E que assim todos, absolutamente todos, tenham a oportunidade de ouvir as boas novas através de mim e de você. Nós somos a igreja de Deus, nós somos o tabernáculo de Deus aqui na terra, e que todos os povos tenham o direito de ouvir o evangelho através de mim e de você, e que todo tabu que foi colocado em nós seja destruído e que o reino de Deus prevaleça em nós. E assim como Deus fez com Pedro, Deus deseja fazer comigo e com você todos os dias, em todos os lugares. Galera, era isso que eu queria falar com vocês. Espero que assim como essa passagem de Pedro me edificou, possa te edificar, e que assim nós possamos vencer os tabus e os preconceitos por amor a Cristo.